Antes de qualquer oração, permita que seu coração desacelere. Reserve um instante para ajustar seu espírito à voz de Deus. Nem sempre o que fala mais alto é o que fala a verdade. Vivemos em dias em que opiniões se espalham como fogo, onde ideias ganham força não por serem verdadeiras, mas por serem repetidas. Porém, quem anda com Cristo não é guiado por tendências, manchetes ou emoções momentâneas. Você é chamado a ser guiado pela palavra eterna, aquela que não muda conforme o mundo muda. Todos os dias, muitas vozes disputam sua atenção. Ideias entram pelos olhos, pensamentos pelos ouvidos, e se não forem filtrados, ocupam o coração. Por isso, a Bíblia ordena: guarde sua vida interior. Proteja o que entra e o que permanece. Jesus alertou que o engano viria disfarçado de verdade, parecendo familiar, mas sem o Espírito de Deus. Ele nos chama a vigiar, a permanecer firmes e a discernir cada voz com sabedoria e oração constante. Que o Senhor ilumine seu caminho e fortaleça sua fé sempre. Então, como permanecer firme? Renovando a mente diariamente. A transformação não acontece por acaso. Ela exige devoção, foco e decisão. Se esta mensagem tocou você até aqui, escreva: eu quero ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. A palavra nos alerta a não aceitar qualquer ensino apenas porque soa espiritual ou convincente. Em 1 João 4:1, somos orientados a testar os espíritos, porque nem tudo o que usa o nome de Cristo realmente reflete o caráter de Cristo. As aparências enganam, a atmosfera pode seduzir, a eloquência pode impressionar, mas somente a verdade permanece imutável. É por isso que 2 Coríntios 11:14 nos lembra que Satanás se disfarça de anjo de luz, revelando que o engano muitas vezes tem aparência de pureza. Discernimento não nasce depressa, mas de proximidade com Jesus. Ele mesmo disse que suas ovelhas reconhecem sua voz e o seguem. João 10:4-5. Isso significa que quanto mais você caminha com o Senhor, mais rapidamente percebe quando algo não combina com Ele, mesmo que a mensagem pareça bonita, motivadora ou espiritual. A maturidade espiritual afina os sentidos da alma. Hebreus 5:14 ensina que os maduros exercitam o discernimento pela prática constante, distinguindo o bem do mal. Discernir não é desconfiar de tudo. É amar tanto a verdade que você não aceita nada que tente substituir a voz de Deus. É permitir que a palavra seja o filtro das suas decisões, pensamentos e emoções, para que você não seja moldado pela opinião de outros, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Se você deseja que Deus aumente seu discernimento, escreva: Senhor, abre meus olhos. A Bíblia também nos adverte que chegaria um tempo em que muitas pessoas rejeitariam o ensino verdadeiro para seguir apenas aquilo que conforta suas vontades. Em 2 Timóteo 4:3-4, lemos que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres segundo seus próprios desejos. Essa realidade é visível hoje. Mensagens que agradam, mas não transformam. Palavras que animam, mas não confrontam. Discursos que falam de bênçãos, mas ignoram arrependimento. Popularidade nunca foi sinônimo de fidelidade. A verdadeira segurança está na palavra de Deus. É ela que ilumina o caminho quando tudo ao redor parece confuso. O Salmo 119:105 declara: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você caminha guiado por essa luz, não é levado de um lado para o outro por cada opinião que surge, porque sua base é sólida, imutável e eterna. E porque essa batalha não é apenas intelectual, mas espiritual. A Escritura nos lembra que precisamos da força do Senhor.
Efésios 6, 10, 11 nos chama a vestir toda a armadura de Deus, porque existe um inimigo que trabalha estrategicamente para enganar, confundir e desviar. A verdade protege, a justiça cobre, a fé apaga flechas, a salvação guarda a mente, a oração mantém o espírito alerta, a palavra é a espada que vence as mentiras. Você não foi chamado para caminhar despreparado. Deus te equipa para permanecer firme, claro e inabalável. Se esta mensagem falou com você, escreva: eu escolho a luz da palavra. Se em algum momento você se sentir inseguro, saiba que Deus não rejeita quem pede ajuda, Ele acolhe. Tiago 1:5. Deixa isso claro ao afirmar que se alguém necessita de sabedoria, basta pedir, porque o Senhor concede generosamente sem reprovar. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas estar disposto a buscá-las em Deus. A verdadeira sabedoria não nasce do improviso, mas da dependência. O Espírito Santo é o nosso guia, conselheiro e consolador. Jesus prometeu que o Espírito nos conduziria a toda a verdade, revelando o que procede do Pai. João 16, 13, 14. Isso significa que você nunca caminha sozinho. Há uma voz divina pronta para direcionar seus passos, corrigir sua rota e fortalecer seu discernimento. Mas, para ouvir essa voz, é necessário cultivar silêncio interior, sensibilidade espiritual e um coração ensinável. Permita que o Espírito ilumine aquilo que você não consegue enxergar sozinho. Deixe que Ele revele as sutilezas que podem te afastar do propósito. Muitas vezes, o desvio não começa com grandes quedas, mas com pequenas concessões. É por isso que o Espírito Santo trabalha profundamente. Ele confronta, corrige e, ao mesmo tempo, cura. Ele te conduz de volta às Escrituras e molda sua mente para que você não seja pressionado a entrar no molde deste mundo. A renovação da mente não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Todos os dias você decide no que pensar, o que alimentar, o que permitir que permaneça dentro de você. É assim que a transformação acontece, passo a passo, decisão após decisão, até que Cristo seja visto em você com mais clareza. Se você deseja a direção do Espírito Santo, escreva: Espírito Santo, guia meus passos. A renovação diária também envolve vigiar aquilo que entra pelos seus sentidos. Suas escolhas moldam seu espírito mais do que você imagina. Existem mensagens que parecem inofensivas, mas plantam orgulho. Outras parecem inspiradoras, mas alimentam vaidade. Algumas divertem, mas enfraquecem a vigilância espiritual. Por isso, Deus nos chama a sermos cuidadosos com os portais da alma, olhos, ouvidos e pensamentos. Filipenses 4:8 nos orienta a direcionar a mente para tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor. Isso não é apenas um conselho, é uma estratégia espiritual. Quando você disciplina seus pensamentos, fortalece sua mente contra enganos. Quando você filtra o que consome, protege seu coração da contaminação. Quando você decide o que vai nutrir sua alma, passa a caminhar com clareza. O salmista, em Salmo 25, 4, 5, faz um pedido profundo: mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Esse clamor revela que discernimento não é apenas conhecimento, é relacionamento. Você cresce em clareza enquanto cresce em intimidade com Deus. Ele te guia não por mapas, mas por presença. Ele te instrui não apenas por mandamentos, mas por comunhão. E se em algum momento você começar a se desviar, não tema. O Senhor corrige com amor. Ele traz de volta, chama pelo nome, redireciona antes que sua queda seja maior do que você pode suportar. Ele é o Deus que guarda seus passos, mesmo quando você não percebe. Se você quer que Deus purifique seus olhos e sua mente, escreva: Senhor, guarda meus pensamentos.
A palavra também nos alerta sobre a necessidade de provar tudo o que ouvimos. Em 1 João 4, 1 e 3, somos instruídos a não acreditar em qualquer espírito, mas a testar as mensagens para verificar se realmente vêm de Deus. Isso significa que o cristão não aceita automaticamente tudo o que soa bíblico. Ele examina, confere, compara com as Escrituras. Quem ama a verdade não teme investigar, teme ser enganado. E, infelizmente, vivemos num tempo em que muitos se colocam como mestres sem terem sido moldados pela cruz. Pessoas apresentam discursos espirituais, mas negam na prática o senhorio de Jesus. Por isso, o Senhor nos alerta em 2 Timóteo 4, 3, 4, sobre aqueles que procuram apenas vozes, que confirmam seus próprios desejos, rejeitando a sã doutrina. Esse alerta é para os nossos dias, dias em que palavras doces podem esconder raízes amargas. Colossenses 2:8 também nos orienta a não sermos levados por filosofias vazias e enganosas, que se baseiam em tradições humanas, e não em Cristo. Há ideias bem apresentadas, mas espiritualmente perigosas. E Jesus, em Mateus 7,15, advertiu: cuidado com os falsos profetas, que vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O fruto é o que revela a verdade. Onde não há humildade, santidade e obediência, não há Cristo. Assim, você é chamado a aprender a reconhecer o que edifica e o que destrói, o que aproxima de Deus e o que afasta, o que vem do Espírito e o que vem da carne. Discernimento é proteção. É Deus impedindo que você seja levado por atalhos que parecem bons, mas que terminam em confusão. Se você deseja sabedoria para identificar o que vem de Deus, escreva: Senhor, me dá discernimento. Quando a incerteza chegar, e ela chegará, você pode pedir sabedoria ao Senhor com confiança. Tiago 1:5 declara que Deus concede sabedoria generosamente, sem criticar quem pede. Isso revela o coração do Pai. Ele não espera que você saiba tudo, mas deseja que você dependa dele. A sabedoria divina não apenas esclarece dúvidas, ela traz paz ao coração, alinhando seus passos ao propósito de Deus. A verdadeira sabedoria sempre conduz à humildade. Ela te faz reconhecer que sem Cristo não há clareza. Ela te ajuda a discernir quando uma voz exalta o ego, mas diminui a cruz. Quando uma mensagem promete conforto, mas rejeita arrependimento. Quando uma ideia emociona, mas não transforma. A sabedoria espiritual te faz enxergar além da aparência, percebendo a essência, aquilo que realmente importa aos olhos de Deus. A palavra nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que toda verdadeira compreensão nasce de um coração que honra, reverencia e obedece. Quando você teme ao Senhor, você passa a desejar sua vontade mais do que seus próprios planos. A sabedoria então se torna não apenas direção, mas proteção. E conforme você cresce no discernimento, Deus te ensina a caminhar com equilíbrio. Ser firme sem ser arrogante, ser cauteloso sem ser temeroso, ser zeloso pela verdade sem perder o amor. Afinal, discernimento não é arma para atacar pessoas, é luz para caminhar com segurança. Se você deseja que Deus encha sua vida de sabedoria, escreva: Senhor, guia meu coração com a tua sabedoria. Um dos maiores sinais de maturidade espiritual é manter a Bíblia aberta e o coração sensível. Deus deseja que sua palavra seja mais do que um livro na estante. Ele quer que ela seja o fundamento das suas escolhas, o filtro das suas emoções e a bússola das suas decisões. Quando você se alimenta diariamente das Escrituras, sua mente se fortalece e sua sensibilidade espiritual se aguça. Em um mundo onde as pessoas valorizam aquilo que parece certo, o Senhor te chama a viver pelo que é certo. Provérbios nos lembra que há caminhos que parecem bons,
mas conduzem à morte. E é justamente por isso que precisamos da verdade para iluminar cada passo. Quando o coração se inclina para a palavra, mesmo as dúvidas ganham direção. Se você notar que está começando a se desviar, não se condene, volte. Deus corrige os que ama. Ele não te expõe para te humilhar, ele te confronta para te salvar. Sua voz sempre chama de volta antes que o desvio se torne queda. Ele guia suavemente quem está disposto a ouvir e firmemente quem precisa ser realinhado. A vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre constância. Não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre retornar. Por isso, Deus te convida a cultivar uma rotina espiritual, leitura diária da palavra, oração constante, obediência prática. Essas 3 chaves moldam seu caráter e abrem seus ouvidos para a voz do Espírito. O mundo tenta te moldar, mas a presença de Deus te transforma. Se você quer permanecer firme na palavra, escreva: eu quero viver pela verdade de Deus. O discernimento também se manifesta na maneira como você reage aos ensinos que encontra pelo caminho. A Bíblia nos alerta que muitos buscarão mestres que apenas satisfazem seus desejos, rejeitando aquilo que confronta, segundo Timóteo 4:3-4. Por isso, Deus te chama a ser como os bereanos, que examinavam diariamente as Escrituras para ver se o que ouviam era verdadeiro. Esse espírito investigativo é uma proteção poderosa. Colossenses 2:8 nos adverte a não sermos levados por filosofias e vãs sutilezas. Ideias sedutoras que parecem profundas, mas são vazias porque não estão fundamentadas em Cristo. Hoje, mais do que nunca, discursos espiritualizados circulam com força, falando de luz, energia, prosperidade ou autoexaltação, mas sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas. Vêm com aparência de mansidão, mas por dentro são lobos. Mateus 7:15. É por isso que o fruto é sempre o teste. Onde não há humildade, obediência e amor, não há Cristo. Onde há vaidade, manipulação e orgulho espiritual, há engano. O cristão maduro não avalia pela emoção, mas pela palavra. Ele não segue o que o anima momentaneamente, mas o que o transforma permanentemente. E quando a dúvida surgir, porque todos enfrentam momentos assim, existe uma resposta: peça sabedoria. Deus não recusa quem pede compreensão. Ele abre os olhos, fortalece a mente e ajusta o coração. Assim, você aprende a seguir o caminho estreito, aquele que exige renúncia, mas conduz à vida. Se você deseja permanecer firme na verdade, escreva: eu escolho Cristo acima de tudo. Finalmente, lembre-se: discernimento não é sobre desconfiança ou crítica constante. É amor pela verdade que leva a amar as pessoas corretamente. Você não está se preparando para debates ou discussões, mas para caminhar fielmente com Jesus e servir aos outros de maneira sábia e justa. Cada decisão, cada palavra, cada ação deve refletir a luz de Cristo que habita em você. Jesus nos chama a permanecer próximos dele, atentos à sua voz, firmes na palavra e sensíveis à ação do Espírito Santo. Quando o mundo tenta seduzir com atalhos ou promessas fáceis, você tem uma base sólida. Quando surgem enganos sutis, você possui a sabedoria e o discernimento para reconhecer e rejeitar. Quando a confusão ameaça, você permanece ancorado na verdade eterna. Que sua vida seja uma casa segura para a palavra de Deus, um lugar onde sua luz brilha e onde a fé não vacila. Que cada pensamento seja filtrado, cada visão examinada, cada decisão submetida à autoridade de Cristo. Que seu coração permaneça guardado, suas escolhas alinhadas com a santidade e seus passos conduzidos pelo Espírito. Permaneça constante em oração, perseverante na leitura da Escritura e atento à voz do pastor.
A recompensa é grande, firmeza na fé, clareza na mente e um testemunho que honra a Deus. Assim, você não apenas resistirá às mentiras, mas caminhará em plenitude, refletindo Cristo em cada área da sua vida. Se você quer viver firme na fé e discernimento, escreva: Senhor, fortalece minha fé e clareia meus caminhos.